O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Estando com os seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, no dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "Que é isso? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem." E a fama de Jesus logo se espalhou por toda a parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, ungido pelo Espírito Santo, Jesus é o Santo de Deus, o Santo de Deus. E por isso, Ele revela a sua autoridade de Filho eterno de Deus por meio dos seus ensinamentos que tocavam os corações, ensinamentos que abriam os corações para o amor de Deus, mas também ele revelava a sua autoridade de Filho eterno de Deus por meio dos milagres, por meio das libertações que ele exercia. Libertava as pessoas da escravidão do mal, libertava as pessoas da escravidão do maligno. Como nós ouvimos no Evangelho há pouco proclamado, aquele homem possuído pelo demônio foi liberto pela autoridade de Jesus, autoridade de Filho eterno de Deus, porque Jesus, Ele é o Santo de Deus, ungido de Deus, ungido pelo Espírito Santo. Irmãos e irmãs, em nossa caminhada, todos nós enfrentamos o combate espiritual. Todos nós. Porque somos pecadores, experimentamos a manifestação do pecado em nossos corações, trazemos em nós a concupiscência, ou seja, aquela inclinação para o mal, para o pecado, para a injustiça, para a imoralidade, a inclinação do nosso coração. E, portanto, enfrentamos, dia após dia, o combate espiritual. No entanto, todos nós sabemos que, com Cristo, somos mais que vencedores. Neste combate espiritual, ninguém está sozinho. Nesse combate espiritual, ninguém deve esmorecer, se sentir abandonado por Deus, porque em Cristo somos mais que vencedores. Jesus nos concede a graça para que vençamos as seduções do mal, para que vençamos a tentação ao pecado, para que nós possamos viver
como filhos e filhas de Deus, discípulos missionários de Jesus Cristo, para que nós possamos, pela ação da graça de Deus, viver comprometidos com o reino de Jesus. Mas é preciso, irmãos e irmãs, que no nosso dia a dia nós cultivemos a comunhão de fé em Jesus, único Senhor e Salvador, porque com Cristo somos mais que vencedores. Nós precisamos da graça redentora de Jesus, nós precisamos da graça santificadora de Cristo. Se nós não cultivarmos a comunhão com o Senhor, certamente cairemos no mal, cairemos no pecado, porque não teremos força para resistir às tentações, não teremos força para resistir às seduções do mal. De Cristo nos vem a graça, para que no combate espiritual perseveremos no seu amor, perseveremos, sejamos fiéis, discípulos de Jesus Cristo. De Cristo nos vêm as graças. Por isso, no nosso dia a dia, nós precisamos dos sacramentos da igreja. Cristo nos concede a sua graça por meio das graças sacramentais, por meio da Eucaristia, por meio do sacramento da penitência e os demais sacramentos. Ele nos comunica a sua graça redentora, nos fortalece na fé para que nós não nos deixemos vencer pelo mal, mas sejamos mais que vencedores com Cristo. Mas também tem uma outra graça que é importante colocar em evidência no dia de hoje. É a graça da oração, a graça de um coração orante. E nesse sentido, nós destacamos o testemunho de Ana, que nós ouvimos na primeira leitura desta Santa Missa, nesse trecho do primeiro livro de Samuel. Ana vai ao templo do Senhor. Ela estava muito aflita, amargurada, o coração pesado. E ali no templo do Senhor, ela abre a sua alma. Deus lhe concedeu o dom da oração. E por isso ela reza, ela suplica a Deus que o Senhor manifestasse nela a sua misericórdia, desse a ela a graça da maternidade. E se por um acaso Deus lhe concedesse essa graça, como disse Ana na oração, ela ia oferecer o seu filho ao Senhor, para que fosse um homem de Deus. E como nós ouvimos na primeira leitura, Deus concedeu a Ana essa graça. Ela concebeu o grande Samuel, porque ela orou, porque ela derramou em oração o seu coração diante de Deus. Deus a ouviu, Deus atendeu o apelo de Ana. Esta oração, que não é simples repetição de palavras, é uma oração que brota do coração, oração que de fato a pessoa faz entregando-se a Deus, entregando suas preocupações, suas tensões, suas lamúrias, suas dificuldades, mas ao mesmo tempo, oração feita de confiança, porque para Deus nada é impossível. Oração feita de intimidade com nosso Senhor. No combate espiritual que enfrentamos no dia a dia, devemos também todos pedir o dom da oração, a graça de um coração orante, que nós também busquemos Cristo, que nós também sejamos com Cristo mais que vencedores pelo dom da oração. Isso certamente garantirá a transformação de nossos corações, para que no nosso dia a dia possamos ser fiéis a Jesus,
fiéis testemunhas de Cristo. Aproveitemos agora esse momento em que nós nos encontramos em silêncio para suplicar ao Senhor fidelidade a Ele, que nós o busquemos nos dons dos sacramentos da Igreja, que nós o busquemos na oração. É o que nós os pedimos, Senhor, nesta celebração. Na graça de nós vivermos esse momento comunitário de oração, a celebração eucarística, que nós vos busquemos, Jesus, dia após dia, nas graças sacramentais, e que nós vos busquemos também na oração. Eu peço a todos esses meus irmãos e irmãs, Senhor, no começo deste dia, o dom da oração, que de fato, movidos pelo vosso Espírito, conduzidos, motivados, inspirados pelo Espírito Santo que nós recebemos no batismo, esse Espírito que se confirmou em nós no sacramento do Santo Crisma, que possamos, Senhor, vos buscar na oração, derramar os nossos corações na oração. Dai-nos, Senhor, o espírito de oração, um coração orante, Senhor, um coração que vos busque dia após dia na oração, oração de intimidade, de confiança, oração de agradecimento, de louvor, de súplica, de intercessão, para que também saibamos orar uns pelos outros, suplicar pelos irmãos e irmãs que passam dificuldades, que enfrentam no seu dia a dia o combate espiritual, para que também, pela nossa oração de intercessão, nossos irmãos e irmãs sejam alcançados pela vossa graça e possam experimentar a alegria da libertação, da cura, da conversão de seus corações. Obrigado, Jesus, por esta graça que vós nos concedeis no dia de hoje. Graça de redenção que nos é concedida pelos sacramentos, graça de redenção que nos é concedida pelo dom da oração. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.